Olá, estamos aqui mais uma vez com uma série de entrevistas e documentários do canal da Universidade do Esporte. Hoje eu tenho a honra de receber em meu programa um ícone dos anos 60 em nossa cidade e em nosso estado. Antônio de Lacerda Braga, o Tota. Seja bem-vindo, meu amigo. Procurador do estado do Paraná, advogado, filho do ex-governador Ney Braga e aspirante da Infantaria. Tota, conte-nos um pouco sobre a importância do esporte segundo o pensamento militar, você que vem de uma família militar, e conte-nos um pouco sobre a experiência na Infantaria, como é que era a parte física, e como é que foi esse período todo de juventude voltada ao esporte. Bem, primeiramente, uma boa tarde, obrigado pelo convite, a você, ao Roger, aqui da Unix Studio. Na realidade, o ícone é demais, né? A profissão sempre foi dentro da Assembleia. Eu me formei em Direito pela Universidade Católica e a vida leva a gente a uma série de circunstâncias. Pulando esse episódio pré-adolescência, adolescência, entrando na área do Exército, né, propriamente dito, na época, meu pai era governador, em 64, e daí o Paulo Pimentel ia assumir porque ganhou a eleição, né? Bom, resumindo, eu fiz infantaria por escolha. Na época, para você ter uma ideia, o exercício da militar ele era feito em 2 anos, primeiro e segundo ano. Hoje parece que são 6 meses, uma coisa assim. Sendo que no período de férias era integral e no período escolar ele era apenas nos fins de semana. Eu fiz infantaria, enquanto que o Requião, que foi meu colega de CPOR, fez cavalaria. Eu continuo até hoje na cavalaria. Enfim, o Exército tem a própria marcha, que a gente chama de Ordem Unida no Exército, que você marcha, né, com todos os alunos que correspondiam ali ao CPOR, que na época era CPOR, hoje chama-se NPOR, era Centro de Preparatório de Oficiais da Reserva. Hoje é NPOR, que é Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Bom, só o fato da Ordem Unida, do marchar, de fazer, vamos dizer, acampamentos, né, onde você tinha que rastejar, passava as noites acordado, dormia em barracas, etc., já era uma forma de exercício, né? Tinha soldados, vamos dizer, que vinham do interior para servir o exército, que chegavam com 60 quilos e saíam com 70, 75, porque eram obrigados a movimentar o corpo, a se alimentar bem, etc. Hoje mudou muito, não dá nem para comentar muito o que está acontecendo. Você falou em Ney Braga, por exemplo, meu pai. O meu pai, para você ter uma ideia, quando ele era capitão, ele foi comandante do 3º RAM, onde hoje é o Shopping Curitiba. E, aliás, foi onde eu fiz o CPOR, onde era o Shopping Curitiba hoje. E ele, como o 3º RAM, era 3º Regimento de Artilharia Montada. Ele era artilheiro. E ele foi o comandante que fez com que o 3º RAM ganhasse todas as corridas que haviam na época, em praça pública, corria ali em frente a onde é o Shopping Curitiba hoje, davam uma volta pela Vicente Machado, voltavam, e o 3º RAM, ou a 3ª artilharia, enfim, não ganhava nenhuma. Quando ele assumiu, ele começou a ganhar todas, né? Então ele era um homem dedicado ao esporte, tanto que foi atleticano roxo, né? E o Atlético, inclusive, chegou a ser demolido, daquela antiga arquibancada, e ali ele conseguiu ajudar muito a nível de reconstrução do time. Esse é mais ou menos um histórico rápido aí, né? Dessa passagem pelo Exército e lá foi, não é por ser filho do então governador, daí na época ele era ministro da Agricultura, que eu era considerado bicho, né? Do 2º para o 1º ano, o 1º ano era considerado bicho. E eu cansei de me pegarem pelas mãos e pelos pés e esfregar o chão do Grêmio, da Infantaria, com o traseiro, lustrando lá, né? E eu tinha que aceitar aquilo. E tem outras histórias, enfim, que vou me alongar muito para não tomar muito tempo. Muito bem. Tota, e vocês são em 7 irmãos. Vamos falar um pouco de futebol, que é a paixão nacional.
E todos vocês torcem para o Atlético, a família de vocês é inteira Atlético. E me conte um pouco sobre essa relação de vocês com o nosso clube aqui da capital, e histórias, passagens, e como é que vocês ajudaram o nosso clube a crescer. Bom, o Atlético sempre foi realmente, minha família foi muito simpática assim para esse time e torcíamos juntos. O meu pai, quando ele foi fazer o Realengo no Rio de Janeiro, que seria a escola militar, né, depois fez Estado Maior, ele morava perto do clube do Vasco da Gama, e ele era Vasco também. Mas o Atlético estava dentro da família, somos 7 irmãos, 2 casais da minha mãe, Maria José, que era irmã do Bento Munhoz da Rocha Neto, que era irmão da minha mãe, e meu pai, como cunhado dele, depois casou, após a morte dela, muito precoce, casou com a Anice, e teve mais 3 filhas mulheres, né? Mas, enfim, quando vieram procurá-lo, porque desmancharam a arquibancada do Atlético, queriam refazer ali o estádio, parte física, ele ligou para o Antônio Emílio de Moraes e solicitou a ele que fornecesse a parte, né, de cimento, de tijolo, de ferro, etc. E prontamente foi atendido. E depois, na segunda parte da coisa, quando desmancharam tudo isso novamente e fizeram a nova baixada, ele ligou de novo para o Antônio Emílio de Moraes. E disse, governador, tudo bem, mas olha, eu vou lhe ajudar novamente, mas prometa que não vai haver uma nova reforma, porque a gente não pode ficar sustentando o Atlético, né? Claro que essa parte básica, outros ajudaram também. Mas ele sempre foi muito, muito... E quando eu via pelo rádio, na época, não tinha televisão, era precoce, não tinha quase em Curitiba, eu via pelo rádio e dizia, Antônio, ouça aí o jogo do Atlético. Só não me diga se ele perdeu. Eu digo, mas como é que você vai saber o resultado? Se perdeu, vou ter que dizer que perdeu, né? Tanto que quando ele morreu, e agora fez 100 anos, faria 100 anos de existência, né? Ele morreu em 2000, ele foi velado com a bandeira do Atlético em cima do caixão, né? Mas era um atleticano fanático e era o único momento em que ele fumava. O cigarro que ele fumava era o Lincoln liso. Eu não sei se ainda existe isso. Nesse período ele fumava. Mas basicamente depois, quando o Atlético começou a perder, eu e minha irmã Estela Maria fomos era no centro, né, do CT, concentração. Concentração. E convocamos o jogo, falamos para os jogadores, escuta, vocês têm que jogar por amor à camisa, o que é isso? Um time como o Atlético se entregando aí, né, indo pela beirada? Não, vamos jogar futebol. E daí depois não acompanhei tanto mais, agora fizeram essa nova reforma para a Copa do Mundo, ficou uma maravilha, mas precisamos jogar a bola, isso que é importante. Tota, no segundo governo Ney Braga, nós tivemos a Secretaria de Esporte e Cultura, depois tivemos em nosso estado Esporte e Turismo e hoje Secretaria de Esportes. Como é que o esporte se relaciona com a política, você que foi criado no sistema político? É interessante porque eu digo até, que a política é esporte também. Olha. Porque é uma esporte de palavras, de jogo de ideias, né? Jogo enfim, de valores que muitas vezes, ou infelizmente hoje, não são muito poucos, né? E requer muita ética, no próprio esporte, enfim. Agora, meu pai foi ministro da Educação, e na época o ministério abrangia três ministérios. Era, na realidade, que era o Ministério da Educação, Cultura e Esporte. Eram os 3 num só. Hoje, não sei quantos são mais. E ele sempre foi muito, muito dedicado, não só ao esporte, como à cultura, né? Em geral, hoje, tem artistas mais antigos que eu reverencio até hoje. Quando ele fez 80 anos, por exemplo, Tônia Carreiro, já bastante debilitada, veio ao aniversário dele, comemoramos tudo. Fizemos contatos com vários. Roberto Carlos almoçou conosco quando esteve aqui no primeiro governo, temos fotos com ele. Enfim, todos esses artistas da época têm respeito ao meu pai, né? Hoje é difícil você falar porque para criticar é fácil, mas para resolver os problemas e dar soluções são muito pouco, né? Mas com certeza, essa parte de esporte, já comentei no começo sobre o terceiro RAM, ele dentro dessa perspectiva,
Você mesmo teve um pai que trabalhou com isso, o Sigismundo Morgenstern, que também entrou nesse mérito, né? Depois tem o Koski, que também veio, o Luiz Roberto Soares, que interessante porque o Luiz Roberto foi deputado estadual, foi secretário de Estado e morreu pobre. Pobre, eu sei porque eu o encontrava pedindo aos bancos, às vezes, empréstimo, tudo, e teve problema sério de coração e morreu num banco. Morreu lá na cadeira junto com o gerente e caiu. Então são pessoas que dignificavam suas posições dentro da política e dentro da ética, né? E que fazem muita falta hoje, onde parece que jogaram, sei lá, alguma coisa que entorpeceu a mente desses novos que aí estão, né? Não tão novos, mas que tem muito por fazer ainda. Tota, meu irmão, muito obrigado por ter comparecido. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria, em nome da Universidade do Esporte, e por que não da minha família, saudar mais uma vez a família Braga, o ex-governador Ney Braga, o professor Guilherme Braga, Tota, Caetano, Fabiano, Ney Geraldo, esses lapianos fantásticos. E as belezas dos encontros dos rios Paraná, Paranapanema, no noroeste, as cataratas da costa oeste. Hoje somos mais de 11 milhões de paranaenses em etnias e crenças distintas. Tudo isso somado faz do nosso estado natalino, entre os astros do cruzeiro, o mais belo a fulgir. E eu queria que você dizer também àqueles que nos ouvem que o Tota não é só um atleta, só uma pessoa apaixonada por política, um grande advogado, ele foi um grande cantor também, da geração dele. E para encerrar a nossa conversa, fale um pouco sobre quem marcou a geração de vocês na música, no esporte, quem foram os principais atores nos anos 60 e 70 no mundo da música e do esporte. Você veja que interessante. Naquela época havia um movimento, enfim, uma apresentação que se fazia chamada da música popular brasileira, dos festivais, onde surgiram vários grandes cantores, o Roberto Carlos, Elis Regina, enfim, essa gente que é a base da boa música, né? Porque hoje é difícil, um ou outro ainda tem essa noção do que é a música, mas a maioria, para agradar, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é muito triste ver que a nossa música conseguiu chegar a um ponto que até as crianças não podem nem assistir. Mas, enfim, na época houve esse movimento aí, e nós tínhamos grandes compositores até hoje. Eu, por exemplo, estudei, como você falou, estudei 15 anos de canto lírico, mas nunca fui prestigiado. Para não prolongar muito, eu fiz um estudo da ópera Lucia de Lammermoor com o maestro Edílio Donati e a Desta Dini, sua esposa. Preparamos toda a obra. Quando veio, inclusive, o material todo para levar no Guaíra essa ópera. Eu era o barítono da ópera. E o pessoal achava que eu cantava bem, viu alguns maestros da Itália, ouviram minha voz e disseram, você tinha que cantar. Tá. Mas meu pai era ministro da Cultura também. E quando ele soube que vinha uma verba para financiar essa ópera no Teatro Guaíra, ele cortou imediatamente. Eu não vou dar dinheiro para meu filho cantar em lugar nenhum. Eu não admitia que nós, como família, usássemos, e bem usado, porque não era uma coisa, né? E não podia absolutamente facilitar ou prestigiar quem quer que fosse na família com o dinheiro vindo do Ministério do MEC na época, né? E, enfim, nós cantei junto com alguns amigos, o primo, um sobrinho, até não lembro agora, do Vicente Celestino, gostava muito do Nelson Gonçalves. Hoje temos o Fagner, temos cantores bons, excelentes, que prestigiam também a boa música, mas é preciso fazer uma remodelação muito grande e nós vivemos momentos muito difíceis em todas as áreas desse país e, enfim, as soluções estão talvez na juventude que está aí e que está sendo direcionada para um precipício do qual vai ser muito difícil tirar. Eu acho que a educação, a cultura, o esporte, a ética é que podem salvar realmente o nosso país em todas essas áreas. Obrigado, agradeço a você. Eu só queria mencionar que a geração de vocês também foi contemplada pelas 3 conquistas de Copas do Mundo, 58, 62 e 70. E você sabe qual era a população do Brasil na época? 90 milhões em ação. Você vê.
eram 90 milhões, já são 200 milhões e nós não conseguimos chegar onde gostaríamos de chegar. Né? Era uma outra geração, era um Pelé, era um Garrincha, era o Tostão, era o Zagallo, era enfim um time que tinha amor à camisa. Né? Muitos morreram pobres. Hoje, um jogador que custa quase de R$1 bilhão é a coisa mais ridícula e absurda, desculpe. Eu acho. Né? Talvez não, é o melhor do mundo. Sim, mas o melhor do mundo tem que também jogar pela camisa, pelo amor ao que está fazendo, e não só pelo dinheiro que entra no seu caixa. Obrigado, agradeço ao René pela gentileza de estarmos aqui hoje, a você por me ter me convidado. E espero na próxima oportunidade ser mais objetivo, talvez, e me peço desculpas se me prolonguei um pouco. De nada, nós é que lhe agradecemos. Muito obrigado, Tota. Um grande abraço. Amém. Obrigado.